A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqueles ainda que eu não tive a oportunidade de desejar aí um feliz 2024 para você, para sua família. Amém? Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Esse é o primeiro estudo desse ano de 2024. Eu tenho certeza que vai ser mais um ano de bênção para nós estarmos na presença do Senhor, estudando a sua palavra. Amém? Então, querido, não perca tempo. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza, querido, que esse estudo vai ser bênção nas nossas vidas. Amém? Aproveito aqui também para agradecer ao meu pastor por mais esse ano à frente desse ministério, como também agradeço a toda a família sacerdotal da ADMA. Então, querido, não perca tempo e vamos lá dar início ao nosso estudo abençoado, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor de conhecimento e vai fortalecer a sua fé. E o Senhor colocou um tema muito interessante no meu coração, ao qual eu gostaria de compartilhar com você nesse dia de hoje. E esse tema diz o seguinte: autoridade espiritual. Querido, eu acredito que todos nós, homens e mulheres de Deus, nós buscamos autoridade espiritual por parte do Senhor. Amém? Eu busco autoridade espiritual e creio que você também busca essa autoridade espiritual diante do Senhor. E o Senhor colocou esse tema no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você como que eu adquiro uma autoridade espiritual diante do Senhor. Qual é o caminho que eu tenho que seguir para ter autoridade espiritual diante do nosso Senhor. Amém? Mas, querido, como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui fazendo o quê? Orando, para que o Senhor tome a frente desse estudo, que eu não venha aqui falar nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo, e eu creio que seja também o desejo de Deus para o seu coração. Então aí, querido, onde você estiver, que você puder, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando. Senhor Deus e meu Pai, primeiramente, Pai amado, eu quero te agradecer por mais um ano na tua presença, quando tu esteve conosco, nos guardando, nos abençoando, nos livrando de todo mal. E entrego também, Senhor, esse ano de 2024 em tuas mãos, como também a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos em Cristo, a vida de todos aqueles, Pai amado, que estão participando desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Que tu possa, Pai amado, como no ano de 2023, a tua mão milagrosa e bondosa esteja sobre as nossas vidas, a todo tempo nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Te peço também, Senhor, que tu toma a frente desse estudo, que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração acerca desse tema, autoridade espiritual, que eu venha falar aqui, Pai amado, aquilo que está no teu coração, diretamente para o coração dos teus filhos. Que eu esteja aqui nesse dia de hoje apenas como um canal teu, para falar nesse dia de hoje o que os teus filhos precisam ouvir da tua parte. É o que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Querido, para esse tema, o Senhor também colocou um texto no meu coração, e esse texto ele está ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 2. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Versículo 2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos estudar essa palavra de hoje,
ao qual nós demos o tema de autoridade espiritual. Querido, quando nós lemos esse texto, né, da palavra de Deus, de 2 Coríntios, capítulo 4, precisamente ali no versículo 1 e no versículo 2, aqui no que lemos, Paulo estava falando sobre as suas motivações para a pregação do Evangelho de Cristo. E ele está aqui, através da palavra de Deus, nos mostrando que não queria agir com má fé, distorcendo a palavra de Deus para manipular as pessoas. Então, aqui Paulo já nos dá uma dica, que nós devemos pregar a palavra de Deus em linha, não inventar nada, não colocar nada que saia da nossa cabeça, e sim, simplesmente pregar a palavra do jeito que ela é. Muito pelo contrário aqui, ele decidiu o quê? Arrancar do seu coração toda a raiz de pecado e todas as intenções erradas. Para quê? Para que ele pudesse pregar a palavra de Deus. E eu acredito, querido, que esse é o caminho para nós recebermos a unção e a autoridade espiritual de Deus para pregarmos também a palavra dele. Nós devemos de ser honestos, nós devemos de ser transparentes com as pessoas e com Deus. E nós devemos de ser sinceros em dizer, e em pregar e em falar o que realmente está escrito na palavra de Deus. Eu sei que muitas das vezes é muito mais fácil, né, nós identificarmos falha nas pessoas, acharmos que elas estão falando demais, acharmos que elas estão pregando a palavra que não está em linha com aquilo que está escrito. Mas será, querido, que nós conseguimos enxergar as nossas falhas, os nossos pecados, nas nossas próprias vidas, quando estamos pregando a palavra de Deus, quando estamos evangelizando alguém? Então, querido, se nós quisermos sermos cheios do Espírito Santo de Deus e sermos exaltados pelo Deus vivo, todo-poderoso, nós devemos primeiramente fazer o quê, querido? Nós nos esvaziarmos de todo o pecado e da nossa natureza o quê? Egoísta, orgulhosa, como também abandonarmos o ciúme e a inveja, que isso aqui tem sido um câncer na vida das pessoas, na nossa geração, como também foi na geração do Senhor Jesus. Quando nós vamos, querido, no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, a palavra nos diz que Jesus, mesmo sendo Deus, veja bem, querido, Jesus, mesmo sendo Deus, o que ele fez? Ele esvaziou-se de si mesmo para se tornar servo dos homens. E ele foi o quê? Ele foi obediente até a sua morte. E a morte de Jesus não foi uma morte simples. A morte de Jesus foi uma morte de cruz. E com isso, Deus lhe deu o quê? Por ele ter agido dessa forma, a posição mais alta e o nome que está acima de todo nome. Então veja, querido, como que nós não devemos ser egoístas, orgulhosos, ciumentos, invejosos. Com certeza, o Senhor, ele vai nos exaltar. E aí, querido, com o que vemos a esse exemplo de Jesus, repare que antes de nós sermos exaltados, isso aqui é muito importante para as nossas vidas, antes de nós sermos exaltados, há um preço para nós pagarmos. E é justamente isso, querido, e sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, meu irmão, você que está aqui me assistindo, nesse estudo de hoje da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, se você quer ter autoridade espiritual, ou seja, unção de Deus sobre a sua vida, desde esse momento, querido, você entenda que tem um preço para pagar. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, esteja disposto a sentar no último banco. É isso mesmo, querido. Esteja disposto a sentar no último banco. Quando nós vamos no livro de Lucas, capítulo 14, querido, lá nos narra que Jesus ele foi convidado para comer na casa de um líder fariseu. E aí o que acontece? Outros mestres da lei
eles foram juntos com Jesus, nesse convite que Jesus recebeu. Mas quando eles chegaram, o que eles fizeram? Eles foram logo se assentar, né? Queriam lugares de honra. Aqueles homens ficaram disputando quem assentaria nos melhores lugares da mesa. E aí, Jesus aqui nos dá uma palavra acerca disso, porque eles estavam querendo posições de destaque. Mas ao perceber isso, que Jesus ele vê todas as coisas, ele entende todas as coisas, Jesus lhe disse algumas palavras bem duras para aqueles homens. E aí depois, você olha na sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 8, capítulo 14, a partir do versículo 8, que você vai entender o que Jesus falou para aqueles homens. E serve para exemplo de nós nos dias de hoje. Ele diz: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, né? Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele, e te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Aí ele diz no versículo 10, mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar. E Jesus diz para quê e o porquê que ele está falando isso. Para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então aqui, querido, nesse texto que lemos de Lucas, capítulo 14, do versículo 8 até o versículo 11, Jesus ele nos dá uma aula de quê? Jesus nos dá uma aula de humildade, de educação, de respeito, e serve para todos nós nos dias de hoje, como exemplo para a minha vida e para a sua vida, quando nós fomos convidados para qualquer situação, para uma reunião, para uma celebração, para um casamento, para um culto, para pregar em uma igreja. E quando nós vamos, querido, também no livro de João, capítulo 5, versículo 44, Jesus nos diz: como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Então a glória, querida, ela vem do Senhor, a honra, ela vem do Senhor, o poder, ela vem do Senhor Todo-Poderoso. No livro de Lucas, capítulo 20, versículo 46, também tem uma palavra muito importante para as nossas vidas no dia de hoje. Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Então, aqui, o Senhor Jesus está nos dando uma aula de procedimento para as nossas vidas. Aqui, querido, Jesus está nos ensinando que enquanto continuarmos nos vangloriando, achando que o ministério é nosso, que as obras que fazemos somos nossas e que somos melhores do que os outros, nós não teremos autoridade espiritual. E essa palavra, querida, ela é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Então, amado, é tão bom quando nós encontramos pessoas que falam pouco sobre elas, pouco sobre si própria, e muito sobre o quê? O que Deus tem feito. É ou não é, querido? Quando a gente encontra pessoas desse tipo, falam muito pouco delas, mas elas falam muito acerca do Senhor, do que o Senhor tem feito na vida das pessoas, na vida das igrejas, e às vezes até na própria vida dele. Então, querido, por isso nós devemos exaltar a Deus e confiar que é Ele quem honra as pessoas no tempo certo, no tempo dele. A minha honra e a sua honra não vem do homem. A minha honra e a sua honra, ela vem de quem? Vem de Deus. E quando nós vamos, querido, no livro de Pedro, 1 Pedro, né, capítulo 5, a partir do versículo 5,
O Senhor nos diz muito claramente acerca disso. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então, aqui a palavra de Deus ela é bem clara. Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça a quem? Aos humildes de coração. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Então, a minha exaltação, a sua exaltação, ela vem da mão de Deus, e é no tempo dele, na vontade dele, da maneira dele. A palavra nos diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, querido, independente do que nós estejamos passando, tenhamos passado ou venhamos a passar, o Senhor, ele tem cuidado de nós a todo momento. O Senhor, ele não se esquece de nada, ele não deixa passar nada por despercebido, nem na minha vida e nem na sua vida. E uma coisa muito importante na vida de todo ser humano, e principalmente na vida do cristão, não permita a inveja, querido, e o ciúme no seu coração. Isso aqui é muito importante. Os seres humanos, ele tem esses dois pecados no coração. E esses pecados, eles vieram junto com a nossa natureza pecaminosa, desde lá do Jardim do Éden. Mas a pergunta para quem não quer calar, querido, quem está disposto a reconhecê-los e abandoná-los? A inveja, o pecado, o ciúme. Muitos até reconhecem, mas o que eles fazem? Eles não abandonam a prática da inveja e a prática do ciúme. A inveja, querido, e o ciúme fazem com que não consigamos nos alegrar com quê? Com as bênçãos dos outros, com as vitórias dos outros. Podemos até muitas das vezes ficar calado, não falar nada, mas o nosso coração se fecha. E quando o nosso coração se fecha, isso impede o crescimento do reino de Deus nas nossas vidas. O nosso coração, quando se fecha por conta da inveja, por conta do ciúme, isso impede o nosso crescimento diante de Deus. Por quê? Porque onde há inveja e ciúme não há o quê? Não há unidade. O Senhor não está ali, o Senhor não habita. Quando nós vamos, querido, no livro de Provérbios 27, versículo 4, a palavra de Deus nos diz, o rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? Quem consegue, querido, suportar a inveja? Nem o Senhor consegue suportar a inveja. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 14, nos diz, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Veja que palavra! Nós não devemos nos vangloriar disso. E quando nós falamos, querido, acerca de inveja e de ciúme, nós temos um grande exemplo na palavra de Deus, e você conhece essa história, o qual eu vou passar para você aqui agora. O rei Saul é um claro exemplo de pessoa invejosa e ciumenta. E por que eu estou te dizendo isso, querido? No livro de 1 Samuel, capítulo 18, quando nós estudamos esse capítulo, nós vemos que Davi, voltando de uma batalha em que ele matou os filisteus, e ao entrar em Jerusalém junto com o rei Saul, o que acontece para você entender? As mulheres saíram de todas as cidades de Israel, dançando e cantando a seguinte música. Preste atenção nisso aqui. Saul feriu milhares, porém Davi feriu dezenas de milhares. Agora veja bem, Saul feriu milhares e Davi feriu dezenas de milhares. Então nós vemos aqui, querido, que eles participaram de uma batalha. E o importante tinha acontecido, a missão tinha sido cumprida, a batalha tinha sido vencida. Isso daqui independe quem matou mais, quem matou menos. O importante é que a batalha foi vencida pelo Senhor. Só, querido, que com isso,
Saul ficou tão irritado e enciumado com a música que fizeram para Davi e o que ele pensou no seu coração. Se atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim, eu, rei Saul, apenas milhares. O que mais falta senão o reino para Davi? E imediatamente Saul foi o quê? Tomado por um espírito de ciúme, de inveja. E vemos, querido, o efeito mortal que isso causou no ministério de Saul, na vida de Saul, no reinado de Saul, de forma que daí em diante Saul passou a olhar com inveja para Davi a todo tempo, a todo momento. E só para que você tenha uma ideia, no dia seguinte, um espírito maligno se apoderou de Saul. E em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, aonde estava ali toda a família de Saul reunida juntamente com Davi, Saul estava com uma lança em suas mãos e atirou, dizendo: escravarei Davi na parede. Agora veja, querido, uma batalha vencida. Deus colocou na vida de Saul um guerreiro, um comandante do exército como Davi, mas só que o ciúme e a inveja tomou o coração daquele homem. Só que Davi, quando Saul lançou aquela primeira lança e a segunda lança contra ele, Davi se desviou-se das duas, porque Davi já estava com o Espírito do Senhor sobre ele. Davi já estava na torre de vigia. E por que Saul fez isso, querido? Porque Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. A unção do Senhor agora estava sobre o rei Davi. E um dos motivos da unção do Senhor ter abandonado Saul foi por isso, pelo ciúme, pela inveja. Eu acredito, querido, que naquela noite toda Saul não deve ter dormido bem. Por quê? Porque ele alimentou em seu coração esse sentimento ruim de ciúme e de inveja de Davi. E com isso, querido, ele se tornou uma pessoa amarga e cheia de raiva, como a palavra de Deus nos diz. Quando nós vamos, querido, ali no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 29, a palavra de Deus que, infelizmente, depois disso, Saul continuou inimigo de Davi pelo resto da vida. Então, veja, querido, que sentimento maligno, que sentimento de divisão, a inveja e o ciúme. Mas mesmo, querido, diante dessa situação trágica que aconteceu, nós devemos lembrar que Saul ainda era o quê? O rei de Israel. Ele ainda tinha autoridade para liderar Israel. Por quê? Porque Deus o amava e o povo de Israel também. Só que Saul deixou essa malignidade entrar no coração dele. E ele precisava de fazer o quê? Ele precisava de se arrepender. Pois esse sentimento de amargura o destruiu aos poucos. Era dia após dia, Saul está sendo destruído, está sendo desmascarado, desmoralizado, perdendo a sua moral, perdendo a sua força como rei. Contudo, querido, a Bíblia mostra que o ciúme e a inveja de Saul aumentavam dia após dia acerca de Davi. E isso destruiu tudo o que Saul tinha. Por isso, querido, eu estou aqui nesse dia de hoje. Se você é um cristão que deseja ter o favor de Deus na sua vida, reconheça primeiramente os seus pecados, peça perdão a Deus, se humilhe na presença dele e nunca deixe, querido, esses sentimentos de ciúme, de inveja entrar na sua vida. Se apodere da palavra de Deus, se coloque diante de Deus, busca o Senhor em oração e na sua palavra, para que esses sentimentos saiam do seu coração. E, querido, não se preocupe com as recompensas dos homens. É isso mesmo, não se preocupe com as recompensas dos homens, mas busque o quê? A recompensa que vem de Deus, que é a verdadeira recompensa, que é a recompensa que eu e você precisamos. Pois essa sim, querido, ela é importante
e é eterna para as nossas vidas. Portanto, meu irmão, para ir terminando esse estudo no dia de hoje, eu peço que você medite nessas palavras que eu vou falar para você aqui agora, que está no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 10, para que você tome posse dessa palavra. E se você estiver passando por algum momento desse que foi falado aqui, de ciúme, de inveja de alguém ou de alguma pessoa, você tome posse dessa palavra. Tiago 4, capítulo 6, versículo 10. Antes, ele dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, querido, Deus, ele resiste ao soberbo, mas a palavra também nos diz, querido, que ele dá graça aos humildes de coração. Ele diz: sujeitavam, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se nós, querido, nos sujeitarmos a Deus, a sua palavra, ao seu mandamento, aos seus aconselhamentos, nós nos colocaremos diante do diabo e ele fugirá de nós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Aí no versículo 10 de Tiago 4, ele nos diz o seguinte, querido: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, querido, o Senhor hoje aqui, ele nos deu uma aula para todos nós que estamos aqui assistindo esse estudo acerca da autoridade espiritual, o que é, como podemos conquistar, o que devemos fazer. Então, esse, querido, foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Amém, querido? Então, aí onde você estiver, curve a sua cabeça que nós vamos orar. Para quê? Para que essa palavra seja firmada em nossos corações e que todo sentimento de ciúme, de inveja, de egoísmo, de orgulho, de pecado, que porventura esteja rondando a sua vida, esteja rondando a minha vida, ele seja banido das nossas vidas, em nome de Jesus. Curve a cabeça, querido, que nós vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por este tema de autoridade espiritual que tu colocaste no meu coração para que eu compartilhasse com teus filhos. Essa palavra, Pai amado, abriu o nosso entendimento e serviu também, Pai amado, para nós fortalecermos a nossa fé diante de Ti. Que Tu não estás dormindo, que Tu vês todas as coisas, que o Teu desejo é nos dar autoridades espirituais para que nós possamos lutar contra os nossos adversários e vir a ser bênção na vida das pessoas. Mas também, Senhor, Tu nos ensinaste que nós temos que jogar para fora, nós temos que nos livrar do ciúme, da inveja, do egoísmo, do orgulho, do pecado, para que Tu possa verdadeiramente operar nas nossas vidas, Pai, e a autoridade espiritual possa ser tomada em nosso corpo, Pai amado, através de Ti. Que essa palavra, Pai amado, tenha ido aos corações dos Teus filhos, que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que recebam essa palavra e se multiplique a 100 por 1. Que essa palavra, Pai amado, seja a palavra que os Teus filhos estavam precisando ouvir nessa primeira semana do ano de 2024, para que eles possam ter um dia abençoado, para que eles possam, Pai amado, ter a sua autoridade espiritual renovada. É o que eu te peço, Pai amado, eu já te agradeço, em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Amado, que palavra foi essa que o Senhor nos deu nessa primeira semana do ano de 2024 acerca da autoridade espiritual. Eu espero, querido, que você tenha recebido essa palavra no seu coração
Que você tenha entendido, querido, se você quer gozar de autoridade espiritual da parte do Senhor nesse ano de 2024, você tem que se livrar e se libertar, querido, do ciúme, da inveja, do egoísmo, do orgulho e do pecado da sua vida. Amém, querido? Muito obrigado por você estar aí até esse momento. O Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude, de você estar buscando conhecimento da palavra dEle para que você possa aplicar na sua vida pessoal, familiar, profissional. O Senhor, querido, Ele se agrada muito dessa sua atitude, amém? Então, querido, quando você receber esse link, todos os domingos, precisamente às 16 horas, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas possam ser abençoadas como nós fomos abençoados aqui hoje. Eu fui muito abençoado com essa palavra e esse estudo de hoje acerca de autoridade espiritual. Você foi? Se você foi, querido, dá um glória a Deus, dá um aleluia aí nos comentários. E faz mais, querido. Pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Dá um likezinho, se inscreve no canal. Amém? Então, querido, hoje também nós te aguardamos ali na Adma, em Anchieta, Rua Ataúba, número 75, precisamente na Rua da Vigória e da Rua do Mototáxi. Você e sua família são nossos convidados e eu não tenho sombra de dúvida, querido, que tem uma palavra de Deus te esperando nessa primeira semana de 2024 aí na Adma, amém? Um beijão no seu coração, que você tenha uma semana, um mês, um ano abençoado na presença do Senhor, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, se você puder, você diga amém.